Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou Jean Cavalcante, técnico de segurança do trabalho. Sou químico, sou eletrotécnico, instrutor na área, tá? E sou docente, sou professor universitário, ok? É, bom, essa aqui é o símbolo oficial da CIPA, né? Tá? CIPA, Segurança do Trabalho. E agora a gente vai para esse item aqui. Tá? A nossa empresa é SS Curso Qualidade do Meio Ambiente. A gente tem um canal no YouTube, tem blog, tem escola na área da educação, da gente tem certificado, um monte de coisa. E agora a gente vai para um curso de NR5 CIPA, aula 4, a linha D, tá? Essa linha D está lá dentro da NR5. Bom, a linha D, aula 4, ela vai falar sobre princípios de higiene do trabalho e medidas de prevenção. Tá? Então, ou seja, como vimos, acidentes são eventos agudos e repentinos, mais e as doenças, né? Mais e as doenças. A maior parte delas se desenvolve ao longo do tempo em um processo lento e silencioso. Por isso, a higiene do trabalho é tão importante. Ela é a ciência que se dedica a identificar e controlar os agentes ambientais que podem causar doenças no local de trabalho, a causa da higiene do trabalho. Então, os princípios da higiene do trabalho. A higiene do trabalho atua em três etapas fundamentais que formam a base de qualquer programa de prevenção. Reconhecimento dos riscos. A primeira etapa é identificar e entender os riscos do ambiente, sejam eles físicos, químicos ou biológicos, onde eles estão, qual a sua natureza, por exemplo, ruído constante, a poeira de madeira ou de metal. A partir do momento em que vocês sabem o que estão procurando, fica mais fácil agir. O primeiro é o reconhecimento do risco. Segundo, a avaliação dos riscos. Depois de reconhecer, é preciso avaliar a intensidade e a exposição a esses riscos. É aqui que os profissionais de segurança do trabalho usam equipamentos específicos para medir o nível de ruído, a concentração de produtos químicos no ar ou a temperatura do ambiente. A avaliação quantifica o risco e compara com os limites de tolerância estabelecidos pela norma. Isso mostra se a exposição está dentro de um nível seguro ou se já é prejudicial à saúde. Tá? Aí eu fiz o que? Eu reconheci os riscos, avaliei os riscos e agora a gente vai fazer controle desses riscos. A gente vai utilizar tudo que a gente tiver em mãos. Medida de segurança, EPI, EPC, tudo eliminar a fonte. Essa é a etapa mais importante. Uma vez que os riscos são identificados e avaliados, é preciso eliminá-los ou, pelo menos, controlá-los. Para isso, usamos a mesma hierarquia de controle que vimos anteriormente. Bom, medidas de engenharia são as mais eficazes, elas agem diretamente na fonte do problema. Exemplos. Medidas de engenharia. A instalação de sistema de ventilação para remover vapores químicos. Proteção acústica para diminuir o ruído de máquinas, substituição de produtos tóxicos por outros menos perigosos, medidas administrativas, tá? Que a gente vai utilizar, são as ações que alteram a forma de como o trabalho é feito, exemplo, redução de jornada de trabalho em ambientes insalubres, programa de rodízio de tarefa para diminuir o tempo de exposição, treinamento para o uso correto de equipamentos e produtos, e por último, e bem conhecido, é o equipamento de proteção individual, que são os EPIs, e os EPCs também, equipamento de proteção coletiva, são a última barreira de proteção entre o risco e o trabalhador. Luvas, óculos de proteção, protetores auriculares, máscaras e respiradores são essenciais quando as outras medidas não são suficientes para controlar o risco. O papel da CIPA: a CIPA não é responsável por fazer as medidas, mas tem um papel fundamental no reconhecimento e na fiscalização. Então, qual é o papel da CIPA? Ela não é responsável por fazer as medidas, tá? Ela identifica, passa e aí os técnicos de segurança, tecnólogos, engenheiros de segurança junto com a administração RH, departamento pessoal, vai elaborar e executar essas medidas. Fundamental no reconhecimento e na fiscalização. Vocês, como membros da comissão, são os olhos e ouvidos da segurança do ambiente de trabalho. Sua missão é, qual é a missão da CIPA? Observar e relatar. Fiquem atentos a odores estranhos, por excessivo, ruídos altos ou qualquer outra condição que pareça fora do normal. Propor soluções em reuniões, apresentem suas observações, sugiram medidas de controle, fiscalizar o uso de EPIs, incentive o uso correto e a conservação dos equipamentos de proteção,
Bom, o trabalho da CIPA, né, das pessoas que compõem a CIPA, ele é focado na higiene do trabalho, ajuda a evitar doenças que podem comprometer a saúde futura de todos os colegas. É um trabalho de vigilância constante que faz toda a diferença. Sendo que, voltando aqui sobre higiene do trabalho e finalizando ao mesmo tempo, esse item aqui é sobre higiene do trabalho, tá? Eu vou falar algo sobre higiene do trabalho muito interessante. Eu trabalho em empresa, né, que é uma regra sujou, limpou. Por que sujou, limpou? Porque se você suja, está deixando sujeira para os outros, daqui a pouco tem sujeira em tudo quanto é canto. Se você suja e limpa, daqui a pouco vai estar sempre limpo o ambiente de trabalho. Eu vou ressaltar também o 5S e o 8S. As empresas adotam essas medidas de 5S e 8S, para o pessoal que está fazendo curso de CIPA aqui, porque dentro do 5S tem um conceito de higiene, né, de limpeza do trabalho, no setor do trabalho, né? Tem esses conceitos. Então vocês vão se deparar em algumas situações com esses 5S, 8S e algumas regras, tipo assim, sujou, limpou. Só que a situação, se você sujar, aí você derramou um óleo ali, tá? Aí você, até você ir lá pegar o EPC, colocar um cone ao redor e colocar uma fitinha zebrada para você ir buscar o material de limpeza, se você não conseguir deixar alguma pessoa ali de prontidão para não deixar as pessoas distraidamente pisarem naquele óleo ali, levar um escorregão, pode acontecer um acidente. Então, o que é que vai envolver? Por exemplo, um derrame de óleo no chão, porque aconteceu lá, a pessoa tropeçou e caiu, o óleo derramou, né? Ou a garrafa caiu, o galão caiu da mão, a garrafa de 2 litros, 1 litro, e derramou um pouco do óleo. Aí você teria todo um aparato, tipo assim, eu pegar alguém, botar a garrafa de óleo ali do lado, pegar alguém e dizer, ó, segura aqui um pouquinho, não deixa ninguém pisar aqui que eu vou ali buscar o equipamento de limpeza. Então tem todo um aparato ali, um procedimento que eu vou ter que criar para que não aconteça. Por exemplo, vem uma máquina ali, uma empilhadeira, passa em cima daquele óleo lá, não tiver ninguém lá, ou uma sinalização, uma fita zebrada, uma corrente zebrada, um EPC, a máquina pode deslizar, perder a direção e acontecer um acidente. Então, tem que se criar, a CIPA, ela tem que se criar, ajudar nesse contexto de criar um procedimento para que aquele acidente não venha acontecer, tá? Então, chegamos ao final da quarta aula aqui, a linha D, e até a próxima aula, meu muito obrigado a todos.